Ai, 16º livro. Negocie como se a sua vida dependesse disso. O título desse livro é o máximo. E se eu lesse esse título um tempo antes, eu ia falar assim, então vou morrer, porque eu não sei negociar. Eu não sabia, então provavelmente eu falaria essa frase. Mas hoje em dia eu já estou num outro nível e eu sou uma negociante de sucesso, porque tenho aprendido o meu lugar. E um dos livros que me ajudou nessa trajetória é esse: Negocie como se sua vida dependesse disso. Quem escreveu ele foi Chris Voss. Não sei como ler, né? Tô em processo, gente. E as análises desse autor são muito interessantes. Ele é um negociador com mais de 20 anos trabalhando no FBI, trabalhando com negociação de reféns, atuando com assaltantes, com sequestradores, com todo tipo de situações nesse nível. Então ele é aquele negociador e ele entende que os fatores, fundamentos da negociação não faz diferença se você está negociando a libertação de um cativeiro, né? A libertação dos reféns daquele cativeiro, ou você está negociando com um grande empresário, ou você está negociando com o seu filho, não faz diferença. Os fundamentos da negociação é um só. E ele leva esse livro para um lado muito interessante, eu achei muito interessante. Ele começa falando com a gente que na negociação, né, da mãe ali, para levar o filho na cama ou alguma tarefa ali difícil, vamos dizer que tem duas crianças com conflitos ali, vamos imaginar que é meus netos, né? Tem um casal de netos lindos, estão ali no conflito, eu quero doce, eu também quero, e aí, para você partir, se você partir, você não vai dar fim àquele, é a teoria que ele leva, né? Ele fala que negociar é encontrar uma terceira via. Se eu deixo um partir, se deixo o outro partir, ele não resolve. Se eu ir lá e partir, eu não resolvo. A terceira via que ele chama que negociar é encontrar essa terceira via. Ele dá o exemplo que seria eu escolher um dos meninos e falar com ele, parte aí de forma igual para vocês dois. E um parte e viraria para o outro e falaria assim, agora você escolhe primeiro. Então ali eu criei uma terceira via, não foi um que decidiu, não foi o outro, não foi eu, porque ali nessa situação eu não tenho esse poder disso, então seria colocar aquelas crianças naquela situação e encontrar a terceira via. Então a negociação é encontrar essa terceira via. Eu amei, né? Nessa divisão do chocolate, do doce, você encontrar a terceira via agindo dessa forma com as crianças. E aí, me fala o que você achou desse tema, desse livro. Se você já conhece alguma coisa desse autor, me fala aí. Vou mandar uns aviõezinhos aqui. Tá um cabelinho aqui que ainda tá no processo mais leve, né? Aqui, ó, o restante do botox não enrola muito não. Mas a gente deixa ele aqui no meio dos enroladinhos pra ele aprender o jeito que ele tem que ficar, né? Me contaram quando eu comecei com o processo aqui que o cabelo da gente tem memória. Já lá, o meu tem que estar puxando uma memória longa. Porque tem muitos anos que eu tô liso. Ó, a memória dele foi puxar longe. E na verdade meu cacho não era esse cacho grande assim, aberto assim. Na verdade meu cabelo nunca chiava, porque não tinha esses produtos bons para estimular, né? Era aquela coisa meio sacudida e esvoaçante. Então ele tá puxando uma memória assim, materna, lá no fundo, uma herança genética bem profunda. Então bora lá, o primeiro capítulo ele fala, toda negociação começa com uma lei universal.
o que todas as pessoas desejam, elas desejam, né? São duas das coisas que as pessoas mais desejam, é ser compreendida e ser aceita. Então, em uma negociação, as pessoas querem ser compreendidas e aceitas. E se você chega lá e se você não tem aquela percepção de ouvir, de demonstrar empatia com relação a ela, com relação aos seus pedidos, não vai adiantar. Então, eu preciso entender que o outro lado está passando, está vivendo. Em toda negociação, eu preciso ter essa empatia com as pessoas. Então eu não sei na sua posição, ele fala que a posição é toda uma só, né? Não sei qual a sua posição de ser um agente de conciliação, mas o ouvir o outro lado e ter empatia por outro lado é o que todos precisam. Todos precisam ser entendidos, ser respeitados. E sabe o que é uma coisa muito interessante? Acontece assim, por exemplo, a pessoa começou com um diálogo. De vez eu parar e centralizar nos olhos dela e perceber o que ela está falando, eu já começo a pensar em argumentos para me quebrar o questionamento da pessoa. E isso é não entender. Eu preciso baixar as guardas e completamente entrar ali para mim ouvir. A pessoa precisa ser entendida, a pessoa precisa ser ouvida. Então, algumas pessoas não conseguem fazer isso e a mente já começa ali a pensar nas respostas, no que vai responder. E aí quando você começa a questionar, o que acontece? O outro lado fala, ó, então não entendeu nada, não percebeu o que eu estava falando, não adiantou nada. Então nós precisamos ter essa empatia quando nós vamos ouvir a outra pessoa, quando nós vamos ser esse conciliador, ou a pessoa está vindo a gente com um conflito, é com a gente mesmo. Uma técnica muito excelente para você quebrar toda a situação e você começou a trazer essa terceira via para este problema, né, que ele fala tanto, é o sorriso. Quando você sorri, independente de qualquer situação, você já quebra muito da resistência das pessoas. E é bem interessante como eu estou vivendo isso bastante aqui nesse bairro novo que eu moro aqui. Tenho 2 anos só, né? Corro na madrugada, então sempre eu estou encontrando gente nova. No primeiro ano que eu morei aqui, eu trabalhava o dia inteiro, então não frequentava tanto a padaria, não via tanto o pessoal durante o dia. E agora que eu fico mais home office, né? Quando eu não estou viajando, eu estou mais home office. Então eu consigo ver isso e consigo dar sorriso e consigo quebrar essa objeção das pessoas que eram tão profundas. Então assim, eu tenho usado essa estratégia muito. Eu tenho quebrado várias objeções com sorriso. Então você fica com aquele sorriso de Ana Paula, né? Que pastor Márcio Valadão já tem de nascença. E eu me espelhei neles. E tenho tido excelentes resultados com o sorriso. Sorriso vai na frente, já quebra muita coisa. Outra coisa é você fazer um espelhamento com a pessoa. O que se consiste espelhamento? A pessoa falou e você repetiu as 2 palavras ou as 2 palavras mais importantes daquela fala dele. Então ele está falando lá, mas e aí foi o transtorno que eu tive e não foi resolvida a minha situação e me senti muito mal com isso e atrasou os pagamentos lá, né? Então aí você vai repetir, atrasou os pagamentos, né? E aí você dá uns 4 segundos de pausa e ele vai entender com isso que você está prestando atenção no que ele está falando.
Então é uma forma de você espelhar o que ele está falando e ele se sente mais confortável, ele se sente recebido, porque você está ouvindo, você tanto está ouvindo e prestando atenção que você repetiu. Eu fiz umas anotações aqui para mim não lembrar e aí tô aqui com dificuldade de enxergar, ó. O terceiro, ele fala da empatia tática. É ouvir o que está por trás desses sentimentos. Muitas vezes a pessoa tem um argumento ou uma situação, mas quando mal a gente percebe, a situação é outra. Então, quando você tem uma empatia tática, é você... Então, se a mãe está ali falando do filho e o filho teve um conflito lá fora com outro na escola e a mãe está falando, e aí falando que o filho chegou e contou tudo para ela e contou os detalhes. Então, aí você pode... Quando você faz essa técnica da empatia tática, você começa a frase com parece que, tenho a impressão que... E aí você fala algo acerca daquela fala dela. Então eu posso chegar para essa mãe e falar assim, tenho a impressão que o seu filho é um menino muito esperto, não é mesmo? Então ela vai se sentir mais... ela vai sentir que eu tive empatia com relação à dor dela. Parece que essa pessoa foi bem grossa com ele, né? Então, parece que, tenho a impressão que eu estou levando uma empatia para essa pessoa, para todo esse argumento. E aí, a nossa conversa vai mudar completamente de uma forma diferente. Ela vai se sentir realmente amada, valorizada em toda essa situação. Me fala se você já tinha pensado em estratégias desse jeito. Me fala se você já tinha usado alguma estratégia de espelhamento. Me fala aí. Me fala. Outro argumento que ele usa aqui que eu achei muito interessante é que no meio do argumento, quando você leva uma pergunta para a pessoa de forma que ela tenha que responder não, porque algumas estratégias eles querem que você conduza a pessoa a falar sim, porque falando sim a primeira vez, o cérebro dele não vai conseguir falar não nas próximas vezes. A estratégia dele é completamente diferente. O que ele fala? Quando você leva a pessoa a falar sim, ela começa já a questionar, o cérebro já começa a questionar. Ah, você falou que podia conversar por 5 minutos, então, eu tenho um compromisso, vai dar tempo, e o cérebro já começa a lhe trabalhar contra. Ao passo que, se você faz a pergunta, né, nós podemos conversar 5 minutos? E aí ele vai falar sim, mas aí o cérebro já vai começar a trabalhar atrás. E se ele estender mais de 5, você vai atrasar. E aí o que ele vai falar? Ele vai falar do que ele sempre tem falado repetido. E o cérebro já começa a se negar. Ao passo que, se eu chego para ela e falo assim, a gente ter uma conversa de 5 minutos vai te atrapalhar muito? E aí provavelmente ela, mesmo que seja verdadeiro ou sem graça, vai falar não, lógico que não. E nela pronunciar o não, o cérebro entende que já falou não e não precisa se preocupar porque não tem mais risco. Então ele baixa a guarda e provavelmente ali ele já começa a soltar algumas coisas de forma bem mais leve, porque ele está mais confortável, porque ele não se viu acuado em falar uma coisa que ele tem que sustentar depois. E eu achei muito interessante. Me conta uma coisa, num relacionamento, para resolver um conflito seu mesmo, para ser um
um intermediador de um conflito externo. Você já parou para pensar nessas estratégias? Você já parou para pensar em como saber estratégias desse estilo fica mais leve todos os nossos relacionamentos? Você já pensou que durante todo o dia você faz várias negociações em várias áreas com várias pessoas? Vamos sair agora? Não, 5 minutos. Ah, você quer que eu faça café agora? Ah, não, não vamos. Ah, vamos sim, vamos comprar pão de queijo? Vamos. Vamos lá embaixo agora? Estou saindo para o culto. São várias negociações que nós fazemos durante o dia. E se eu fizer ela como se a minha vida dependesse dessa negociação, eu faria ela com mais cuidado na minha comunicação e eu teria um resultado completamente diferente de que muitas vezes eu tenho colhido. Resultados de conversas de aconselhamentos, de mentorias e etc. Se eu uso ferramentas desse jeito, eu tenho um desenvolvimento muito maior. Eu tenho um desenvolvimento extraordinário. Que tal da próxima vez que você for mediador de um conflito, ou que você estiver passando por um conflito, você lembrar de buscar um pouco mais daquelas pessoas que estão muito qualificadas com isso todo dia. Imagine quantos conciliamentos, quantas negociações ele fez durante 20 anos no FBI. E conflitos pesados para ele chegar e encontrar que os conflitos de um empresário e de uma mãe que quer levar o filho para a escola ou colocá-lo para tomar banho é os mesmos parâmetros de negociação. E como esse exemplo dele acerca do doce, né, do chocolate, da divisão entre as crianças, abriu o meu entendimento. Então, vamos continuar Full Woman, caminho a uma vida extraordinária e bora lá entender mais essa área. Vou deixar para você aqui o link do livro, ele é muito gostoso de ler. Eu fiquei completamente impressionada. Foi um dos livros que mais me impressionou porque eu não dava nada por ele. Eu falei, eu vou achar quase nada dele. E ele foi completamente para minha área. Uma área de negociação, que é uma área que eu estou aprofundando mais agora, mas nunca foi a minha anteriormente. A minha primeira área é a área de desenvolvimento pessoal mesmo. E ele conseguiu, com esse livro, ir completamente para minha área. Eu esqueci de negociação. Quando falou negociação, sabe o que eu pensei, gente? Negociação de dívida, de dinheiro. Olha, nada a ver, nada a ver. O meu cérebro, quando eu estive lendo ele, estava um cérebro pensando em dívidas. E aí eu associei o nome dele a dívidas, olha só. Negociação de dívida, nada a ver. E aí depois ele fala que trabalhava com negociação de libertação de prisioneiros, né? Mas a explicação dele do livro eu coloquei completamente, no meu dia a dia do desenvolvimento pessoal. Então, bora lá? Beijo no coração, extraordinária tarde para você. Negocie como se a sua vida dependesse disso. Beijo no coração, deixa eu fazer um print. Vamos fazer um print. Beijo, tchau, tchau.